Muito bom dia a todos no glorioso e bendito nome do Senhor Jesus Cristo. Que esse Deus maravilhoso nos abençoe, pois nós somos pobres e necessitados. Precisamos da ajuda do Senhor em tudo o que vamos fazer. Meus preciosos irmãos, nós estamos vivendo o tempo de uma geração que, biblicamente falando, sem sabedoria, alguma coisa sucedeu e os líderes religiosos não perceberam que o sistema religioso deixou-se levar por coisas que não são bíblicas, que não encaixam nas escrituras. E com isso Satanás se alegra, bate palmas, né? Porque a única coisa que Satanás teme é a palavra de Deus. Ele não teme gritos, línguas estranhas, revelações, visões. Ele não teme essas coisas. O que Satanás realmente quer é que as pessoas não obedeçam à palavra de Deus, à doutrina dos apóstolos e dos profetas. Isso ele não quer que você obedeça. Mas você ir à igreja, dançar, saltar, pular, gritar e até berrar, ele não importa. Às vezes ele até bate palma, porque ele te ilude com isto. Então ele leva o homem e a mulher a pensar que já recebeu o Espírito Santo. Então é uma geração sem sabedoria. Então você pode ver de tudo no meu evangélico hoje. Aberrações, coisas esquisitas, terríveis. Então se vê de tudo no meu evangélico. Agora, ver Jesus Cristo ali é difícil de ver, não se vê, não. Você está pensando que tem Jesus Cristo ali? Pode às vezes ter algum dom que é dado sem arrependimento de pecado. Porque Jesus não habita no meio da confusão. Nós vemos isto, que Deus advertiu Israel a respeito, em Deuteronômio capítulo 8, que eles iriam enriquecer, que eles iriam ter posses. Então eles teriam muitas coisas e eles iriam esquecer do Senhor. Então desde ali ainda, sem ter nada, a advertência do Senhor para com eles veio através de Moisés em Deuteronômio 8. Ele disse no verso 11: Guarda-te de não te esqueceres do Senhor teu Deus, não cumprindo os seus mandamentos, os seus juízos e os seus estatutos que hoje te ordeno. A gente vê as coisas que estão acontecendo e vê como que aqueles irmãos, aqueles sistemas que foram fundados há anos atrás eram mais criteriosos na escolha de seus emissários, de seus obreiros. Era desta forma. Eu vivi um tempo assim, né? Porque nós conhecemos o Evangelho há mais de 50 anos. Né? Então diz aí, o que Moisés estava advertindo? Guarda-te de não te esqueceres do Senhor teu Deus, não cumprindo os seus mandamentos, os seus juízos, os seus estatutos que hoje te ordeno, para não suceder que, depois de teres comido e estares farto, de teres edificado boas casas e habitado nelas, e depois de se multiplicarem as tuas vacas e as tuas ovelhas, também aumentar a prata e o ouro e tudo quanto tens,
e se ensoberbeça o teu coração e te esqueças do Senhor teu Deus que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. O que nós vemos nos líderes religiosos? Tudo, menos o Espírito Santo, menos Deus. Aí você pode perguntar, mas como é que você afirma uma coisa desta? Porque a Bíblia mostra as características de um homem que tem o Espírito Santo. Esses pregadores soberbos, gananciosos, exaltados, que colocam o eu na frente, tem Jesus Cristo ali não, só tem o homem, só carnalidade. Mas o povo gosta, né, de ser enganado. Aí você vai assustar, mas como você pode fazer uma afirmação desta? Mas é porque a gente percebe isso. Tem até uma música cantada aí, Me Engana Que Eu Gosto. E o povo canta, aplaude quem está cantando. Mas não percebem que estão sendo enganados. Porque só há um jeito do homem não ser enganado. É ele deixar ser guiado pela palavra de Deus. E não apenas por um dom exercido por um homem, seja novo ou velho. Porque os dons são dados sem arrependimento de pecado. O que significa isto, meus irmãos? Que a pessoa pode estar enviando pessoas para o inferno e ele mesmo indo para o inferno e fazendo maravilhas. É tão difícil compreender isto, será, meu Deus? É dessa forma. Então, quando a soberba cresce no coração do homem e ele se esquece então do Senhor, então ele colocar ele, a personalidade dele. Eu faço, eu curo, eu liberto, eu faço isso, faço aquilo. E Deus onde fica? Então vê-se de tudo no meio evangélico, exceto Jesus Cristo, porque os seus líderes são soberbos. O coração deles, os líderes, se ensoberbeceu. De alguma forma, eles se acham melhores e maiores do que até a própria Bíblia, a própria palavra. E ensoberbeça o teu coração e te esqueças do Senhor teu Deus. Ora, um obreiro, a descrição que deixa Paulo nas Escrituras para nós como deve ser, ele diz em 1 Timóteo 3, fiel é esta palavra, se alguém aspira ao episcopado, excelente obra deseja, é necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar. Agora, só este versículo aqui, marido de uma só mulher, um obreiro que tem duas mulheres vivas, ele não preenche esse requisito. Um obreiro desonesto, ele não preenche nem este primeiro versículo, que perde o temperamento, é temperamental, não tem sobriedade. E como pode um pastor ter uma congregação, estar à frente de um povo, não ter aptidão para ensinar a Bíblia? Precisa de ficar pegando um livrinho para ler, porque não sabe pregar, ensinar a Bíblia Sagrada? Ele não está apto nem para ser pastor. Nós prosseguimos, você verá por que se chega a esta conclusão, de que o povo enganado pode gritar, pode ter falsas revelações e gritarem e pensarem que aquilo é uma grande coisa, por não terem conhecimento de Deus. Porque os lobos, os falsos, usam os dons de Deus para enganarem. Se você chega numa congregação, a pessoa está estipulando o dinheiro que você deve dar para ele, seja novo ou velho,
ele não está correto com as Escrituras. Agora veja, verso 3: não dado ao vinho, não espancador, mas moderado, inimigo de contendas, não ganancioso. Pessoa que a loucura dele, o desejo dele é se tornar milionário, rico. Que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos sob disciplina, com todo os respeitos. Você pode imaginar um pastor solteiro? Se você viu um pastor solteiro, não encaixa nas Escrituras. É difícil compreender isso? Não encaixa nas Escrituras. Ele deve ser sua própria casa, ter seus filhos, que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos sob disciplina, com todo um respeito. Um pastor que nem casado não encaixa nas Escrituras. Uma criança ser um pastor não encaixa nas Escrituras, um noviço, porque ele é neófito. Se um maduro já se ensoberbece, como nós falamos anteriormente, se um homem segundo o coração de Deus deslizou a tal ponto de cometer um adultério, um assassinato para tentar cobrir do seu erro, imagine um que nem chegou à maturidade ainda, que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos sob disciplina, com todo o respeito. Então, como deve ser pastor, o diácono? Não neófito, para que não se ensoberbeça e caia na condenação do diabo. O que é o neófito? Inexperiente, noviço, não tem experiência com a vida cristã, com as pessoas. Então ele é um soberbo ali na frente das pessoas. Não tem educação, acham que são donos da igreja. Quem morreu na cruz para salvar o povo foi ele que ressuscitou. Onde fica Jesus? Eu faço, eu deixo de fazer, eu compro, eu vendo. E Jesus é apenas o quê? Um retrato na parede da sua congregação? Ou Jesus é o Senhor? É a igreja que Jesus nem nela está. Quanto mais ser o Senhor daquela igreja. Porque o homem não deixa Jesus ser o Senhor. O homem pega para si a glória. Então você vê uma pessoa exaltada, soberba, arrogante. Quem é o exemplo dele? Jesus não é. Porque Jesus, a Bíblia mostra um Jesus humilde, sóbrio, calmo, tranquilo, reverente, humilde, singelo, lavando os pés dos seus apóstolos. Olha aí, o Senhor e Mestre lavando os pés dos discípulos. Olha o exemplo. Jesus era humilde, o mais humilde dos humildes, porque ele chamou pessoas simples, humildes, para compor seu apostolado ali. E ele se tornou mais simples e mais humildes do que eles. E não um mandatário, não um ditador, um marido ditador. Ele não pode ser um pastor, porque ele vai pensar que a igreja também é dele. Um ditador que vive às custas da igreja. Vejam bem, então é fácil de você descobrir se você está correto com as Escrituras, se o sistema aí é correto com as Escrituras ou não. É só observar conforme as Escrituras. O manso e humilde Jesus deixou o esplendor de sua glória para vir a este mundo, e quando ele estava aqui, os fariseus contendiam com ele. Ele dizia:
Examinai as Escrituras, vê se eu preencho ou não esta condição. Ele era humilde, sim, e ele é o Mestre e Senhor. E nós somos o quê? Seus servos, seus filhos, para praticarmos aquilo que ele nos ordenou que praticássemos. Então, meus amados irmãos, observe isto, vocês todos os sistemas religiosos. Não deixe ser enganado por gritos, por pessoas que oram por pessoas que estão possessas e às vezes a pessoa não está nem possessa, só está fingindo. E para o povo se alvoroçar e se emocionar, arrepiar, e toda aquela pessoa como que uma grande pessoa de Deus, com falsas revelações, e os incautos enganados aplaudindo ao homem. Que Deus tenha misericórdia de todos nós. E vocês que usam dons de Deus, não use os dons de Deus para enganar as pessoas, para se ensoberbecerem. Não passe os dons à frente da palavra, mas fiquem atrás, obedeçam a Cristo, seus ensinos, permaneçam na doutrina dos apóstolos e dos profetas, porque o que mais se vê hoje no meio dos evangélicos é doutrinas humanas, homens corruptos, enganadores, e fazem de tudo para deixar Cristo mais longe possível do povo. Eu peço ao Senhor Jesus Cristo que abençoe todos os lares, que abençoe as criancinhas, os adolescentes, os jovens, os pais, as mães, os avós, os tataravós, os patrões e empregados. E a você que está lutando para ser fiel dentro da palavra, em nome do Senhor Jesus Cristo, abençoados sejam os vossos corações.